Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês fazendo uma reflexão aqui. Como foi esse ciclo básico, né? Como foi essa transição do pré-vestibular para a faculdade de medicina e essa questão de quando você é calouro, você pensa, meu Deus, como que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir aprender? Será que eu vou conseguir ter um bom desempenho? Então eu vou pensar muitas coisas aqui que eu estou indo agora para o ciclo clínico. Então eu já passei aquela fase de um sexto médico, eu já passei a fase de um quarto médico, eu já passei a fase de um terço médico e agora a próxima fase vai ser a clássica que vocês já conhecem, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar, do meio médico, né? E eu tô chegando lá. E eu vou deixar aqui algumas reflexões para vocês, tá, gente? Então esse vídeo ele serve tanto para o pessoal que vai começar a faculdade, para o pessoal que já está no ciclo básico agora e tá meio que caminhando ali, etc. E assim, pro geral. Então vamos lá, eu vou fazer uma reflexão legal aí e espero que vocês gostem do vídeo. Então é isso. Se inscreve no canal, segue lá no Instagram, tá, gente? Porque eu posto muita coisa da faculdade no Instagram. E eu espero que esse vídeo seja útil para vocês e espero que a reflexão seja válida também. Bom, gente, tem muitas coisas assim que acontecem, né? Inicialmente, você tá lá no pré-vestibular, imaginando como vai ser esse momento, torcendo para chegar logo, e você só quer passar, meu Deus, quero passar, e já era. Beleza. Aí você vai, consegue passar, foi o que aconteceu comigo, eu passei num momento em que eu nem esperava, de uma forma que eu não esperava também, inclusive. Eu tava corrigindo uma prova da FUVEST lá, para ver se eu tinha feito uma prova antiga, né? Para ver se eu tinha feito um desempenho adequado para que daria assim para eu ir para uma segunda fase, etc. E daí eu fiquei sabendo que saiu a lista do ProUni e vi que eu tinha sido aprovado. E para mim assim foi muito no contrapé e ao mesmo tempo, sei lá, foi uma sensação muito boa e muito estranha. E ali começou tudo, né, gente? Aí a partir dali tem as tradições, né, de calouro. Ah, preciso comprar jaleco. Ah, vou ter que comprar material. Vou ter que comprar, será que eu compro termômetro? Será que eu compro isso? Será que eu compro estetoscópio para tirar minha fotinho com o estetoscópio? O meu jaleco, né, que eu já falei, para tirar fotinho de jaleco, esteto, para ir pela primeira vez na UBS, para tirar umas fotinhos lá, ficar bonito. Aí começou aquela coisa de, será que eu vou conseguir aprender, sei lá, semiologia? Será que eu vou aprender a fazer anamnese? Será que eu vou aprender a fazer algum exame físico, etc? Eu ficava muito preocupado, porque era uma coisa muito intangível para mim, era uma coisa muito complicada de conseguir imaginar se ia dar certo. E o que eu acho muito legal, assim, na minha faculdade é que as coisas são, assim, as coisas que a gente tem na prática, assim, na prática médica, elas são muito precoces. Então, assim, por exemplo, a gente, no primeiro semestre mesmo, a gente já teve experiência de atender. Aí, na nossa faculdade, a gente tem atores, né? Então, são atores que se passam por pacientes. E lá, beleza, eu não sei, ainda não aprendi nada, assim, de alguma patologia, alguma coisa específica, alguma síndrome metabólica, por exemplo. E só que não precisava saber mesmo, a gente só tinha que aprender a desenvolver as nossas habilidades de comunicação. Então, por exemplo, chegou um paciente, eu não preciso saber fazer o roteiro certinho de anamnese, mas eu preciso saber como iniciar um atendimento. Eu preciso saber como fazer as perguntas da forma certa. Eu preciso saber como deixar esse paciente à vontade para falar. Eu preciso saber entender a narrativa desse paciente e registrar as informações que são importantes ali. Então são coisas que eu achei muito assim legais e pertinentes para que a gente aprendesse e
achei muito legal, assim, que a gente já teve isso daí já no ciclo básico. Outra coisa é a questão do exame físico, né? Na parte de semiologia. Então você sempre, uma coisa que a gente sempre ficava meio assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô auscultando ou fazendo isso certo? E isso daí é uma coisa que eu falo para vocês, ajuda muito vocês praticarem, assim. Uma coisa que eu aprendia bastante, eu fazia bastante a prática, mas eu também gostava de pesquisar, de procurar até vídeo, porque se vocês forem ver até no YouTube, por exemplo, vocês encontram muitos vídeos de institucionais, assim, de algumas faculdades de medicina que os alunos foram lá e se reuniram e gravaram lá eles fazendo o procedimento passo a passo. É uma coisa bem legal, assim, que vocês encontram na internet. Você tem lá as referências bibliográficas para você ver a questão de parâmetros, etc. A gente também pode pesquisar algumas coisas por material institucional, por artigo também, por algum vídeo que vocês encontrem no YouTube, vídeos de faculdade, ou então vídeo de algum grupo de acadêmicos, sei lá, grupo de acadêmicos da Federal do Ceará, tem alguns vídeos aí no YouTube. E é interessante que vocês pegam uma holística também de como isso daí está sendo ensinado em outras faculdades, como os alunos utilizam as técnicas, etc. Então é uma coisa que me ajudou bastante. A gente que é PBL, a gente fica um pouquinho perdido com algumas coisas e preocupado quando você entra na faculdade, porque a gente está acostumado com o método tradicional. O professor lá na frente dando aula de forma expositiva, mas eu posso dizer para vocês que eu aprendi muito mais de forma pelo PBL. Então, beleza, outro desafio para mim era, mas e se eu precisar de algum conteúdo? Será que o conteúdo que está no YouTube é uma coisa que é segura, uma coisa que dá para confiar, etc. Eu vou dizer para vocês que tem bastante coisa no YouTube que vale a pena ser acessado, tá, gente? Tem muita coisa assim no YouTube, é legal. Mas também, sabe o cursinho que vocês têm? Ah, cursinho pré-vestibular, cursinho disso, cursinho daquilo. É uma coisa que no ciclo básico eu também usei bastante, que é cursinhos de reforço para medicina. Eu não sou pago para dizer isso, tá, gente? Mas eu assinei o Sanarflix. E eu acho o conteúdo muito bom, assim, eu usei bastante. É como se fosse um cursinho, tá, gente? Cursinho de reforço para medicina. Então é como se fosse um cursinho para estudantes de medicina. Então você vai encontrar tudo ali, você vai encontrar conteúdo de ginecologia, você vai encontrar conteúdo de neurologia, vai encontrar conteúdo de infectologia, vai encontrar conteúdo de APS, né, de atenção primária à saúde. Então você vai encontrar muita coisa ali, até com conteúdo de semiologia vocês encontram lá. Então tem bastante coisa e, meu, ajuda demais. Outra coisa que eu acho que melhorou muito, assim, gente, que foi crucial, assim, para mim, o ciclo básico, para essa transição, né? Eu tava lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Tava lá no... Passei do vestibular, tô perdidão aqui, sou calouro. Caramba, como que vai funcionar isso? Será que eu vou conseguir aprender e estudar os conteúdos? Beleza. Passou essa fase de calouro, e agora eu tô numa fase aqui que eu tô conseguindo me virar um pouquinho mais. E quando você menos espera, você já tá reproduzindo aquelas coisas que você aprendeu. Então, assim, você vê que você pega muitas coisas, são coisas que eu aprendi em uma etapa, são coisas que eu aprendi... Etapa, tá, gente? É semestre, né? Coisa que eu aprendi em um semestre, coisa que eu aprendi em outro semestre, e eu vou associando isso daí para criar um raciocínio. Mas quanto mais para frente eu tô, quanto mais próximo do final do ciclo básico eu tô, mais conteúdos eu tenho para criar uma linha de raciocínio. Então, o que eu entendi, Alexandre, a reflexão que eu faço disso, né, desse processo, é que você tem lá o ciclo básico para você se entupir de teoria. Literalmente se entupir de teoria. Para você ter um sustentáculo para você se desenvolver ali no ciclo clínico, que aí você vai meio que sofisticar essas coisas, né? Você vai aprofundar mais, você vai incluir mais coisas, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai pegar um repertório a mais de prática mesmo, né? Principalmente, para depois você chegar lá no internato e você só aplicar isso daí. Só que a gente sabe, né, gente, o ser humano tem o cérebro humano, apesar de ser muito, muito sofisticado, a gente esquece as coisas. Assim, eu vejo em todo lugar que o cérebro humano isso, aquilo, mas a gente esquece. Então, no próprio internato,
a gente tem que revisar muita coisa. Comecei a pensar na minha residência, tudo, e agora o meu planejamento é no cursinho de residência, né? Como é que eu vou fazer para revisar as coisas. E mas assim, uma coisa que eu acho legal é que eu tô nas férias, agora eu entrei de férias e eu tô meio que vendo algumas coisas que é interessante eu revisar, porque a gente vai ter ambulatório no semestre que vem e a gente vai ter alguns pacientes, né? Então a gente vai ter estudo de caso também para a gente fazer. Então vai ter muita coisa legal e assim, algumas coisas que seria interessante revisar, então algumas coisas, alguns pontos ali de anamnese, alguns pontos de exame físico, um exame físico geral e exame físico específico, pensando no direcionamento, né, que a gente vai ter. Algumas coisas básicas, por exemplo, eu vou pegar a pediatria, como é o ambulatório de pediatria. Então eu vejo mais ou menos como que é a prática para isso, porque a gente vai fazer isso, né, gente? Então, revisar algumas coisas de pediatria, revisar algumas coisas de desenvolvimento de desenvolvimento neuropsicomotor, etc., de como preenche lá o caderno, né, da criança ali. Então tem muita coisa assim legal que a gente vai fazer. Dá uma revisadinha em fármaco também, de farmacologia ali que a gente viu, né? E também uma coisa que que é legal antecipar um pouquinho pelo grau de dificuldade disso daí que a gente vai ter semestre que vem, eletrocardiograma, tá, gente? Vocês quando começarem a ver, vocês vão ver que é bem complicado. Mas assim, pelo menos eu tava conversando com um amigo meu, a gente vai dar uma estudada nisso daí, porque é uma coisa que vai ajudar bastante. E outra coisa que eu acho legal, só comentar aqui rápido, é que a gente sempre tem muito medo das provas práticas, né, gente? Tanto a prova prática de anatomia, como o OSCE, né? Eu não sei se na faculdade de vocês tem OSCE. O primeiro sempre é uma catástrofe, mas depois a gente vai pegando o jeito, né? Vai desenvolvendo um pouco mais. E apesar da gente sempre ficar com muito medo, a gente consegue sempre ter um controle um pouquinho maior, né? A cada vez. E é legal, assim, é assustador, mas ao mesmo tempo é legal ver conforme você vai se desenvolvendo, tá, gente? O OSCE é muito, muito loucura. Por exemplo, o que eu fiz agora, a gente ficava atrás da porta, tinha um procedimento que a gente tinha que executar, e disparava o alarme, abria a porta e você entrava e tinha algum procedimento que você tinha que fazer. É como se você abrisse a porta para você fazer o procedimento lá com o paciente. E assim, é isso, esse foi o ciclo básico, tá, gente? Também trago muita coisa da faculdade aqui e trago também no meu Instagram. Então segue no meu Instagram, tá, gente? Porque eu vou trazer muita coisa da faculdade. Então é isso, tá, gente? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e me segue no Instagram que eu posto muita coisa da faculdade. Agora eu vou postar muita coisa, né? Porque a gente tá indo pro Clinic, vai ter muita coisa legal para trazer para vocês. E se tiver alguma sugestão de conteúdo, de tema, etc., pode colocar aí nos comentários, tá? Ou então me manda lá no Instagram, manda um direct lá para mim, etc., com sugestão que eu vou lá e faço o vídeo para vocês, tá? É nóis, sucesso, boa sorte para vocês, tchau!